O Kiko Loureiro está lançando uma série de 12 vídeos, né, a respeito de como viver de música no Brasil. Você assistiu os 12 vídeos? Conseguiu viver de música no Brasil? É claro que não, porque aqueles 12 vídeos são a visão do Kiko Loureiro, que é o Kiko Loureiro, a respeito do mercado musical no Brasil. E aquilo não vai funcionar para réis mortais como nós, certo? Então você nunca vai viver de música assistindo aquilo lá. Aquilo lá serve para que você possa limpar a bunda. E foi exatamente o que o Kiko Loureiro disse para mim quando eu cheguei para ele com um estudo a respeito dos modos. Eu era muito garoto, né? Tinha uns 17 anos. E aí ele chegou, toca aí esses modos. É claro que com 17 anos eu não ia tocar do jeito que o Kiko Loureiro tocava os modos gregos. Se você não toca os modos, você limpe a bunda com isso daí. É a mesma coisa, cara. Limpe a bunda com os vídeos do Kiko Loureiro, porque eles não servem de porra nenhuma. Agora não me entenda mal, eu tenho todo o respeito do mundo pelo Kiko Loureiro. É um grande músico, é um ícone da guitarra do Brasil. Mas esses vídeos simplesmente não servem pra nada, né, Kiko? Eu vou ensinar aqui os moleques como é que dá pra viver de música no mundo real, certo? Então, no mundo real, como é que é possível viver de música? Eu lembro que o Kiko falou assim, eu não lembro do Nando Moura. Claro que não lembra, porra. Eu tinha 17 anos, mas deixa eu falar algumas coisas aqui pra ver se você lembra, Kiko. Sala 13, no Souza Lima, que você roubava lá as folhinhas do Melo Júnior porque você não tinha folha para dar para os alunos, lembra? Pois é. Enfim, John Mograve ali era o teu vizinho de sala de aula, enfim. Vamos lá. Então, dentro de um cenário real, como é que o cara pode viver de música no Brasil sem ser o Kiko Loureiro, né? Então é o seguinte, a primeira coisa que você precisa avaliar em si mesmo é a sua qualidade musical. Você tem qualidade musical ou você não tem qualidade musical? Você conhece a fundo toda a parte harmônica, toda a parte estrutural, técnica e teórica da guitarra para se aventurar no mercado da música? Você tem que se fazer duas perguntas. A primeira pergunta é o seguinte, se eu fosse fazer um show hoje com o Steve Vai, eu passaria vergonha? Se eu estivesse conversando com o Steve Vai a respeito de harmonia, teoria e tudo mais, eu passaria vergonha? É esse o nível de qualidade que você tem que ter, se você vai desejar viver de música. Se você fala, não, eu passaria vergonha se fosse conversar com o Steve Vai, desiste, cara, já era, fudeu pra você agora, estude mais. Ah, se eu fosse fazer um show com o Steve Vai, eu ia passar muita vergonha. Estude mais, tá? Porque você não está preparado para entrar no mercado da música. A partir do momento que você define que sim, eu tenho essa qualidade musical, você tem paciência para dar aulas ou não? Porque o Kiko Loureiro nunca teve, certo? Quem tinha paciência comigo era o irmão dele, que às vezes substituía o Loureiro quando o Loureiro ia fazer alguma coisa no Rebirth, né? Ele estava para lançar o Rebirth naquela época, e o irmão dele, o Zeca Loureiro, é quem substituía as aulas do Kiko Loureiro. Ele tinha muita paciência, Kiko Loureiro não. Tanto que o Kiko Loureiro vai, pega esses modos aqui e limpa a bunda, porque isso aqui não serve pra nada, você não tá tocando que nem eu. Aí é foda, né, Loureiro? Porra, caralho. Então você tem que ter paciência. Tem uma história do Loureiro lá do Souza Lima que é o seguinte, chegou um cara lá que era nadador profissional, né? O cara era nadador profissional, e aí chegou e não estudou 100% o que o Loureiro pediu pro cara estudar. Aí o Loureiro falou, você quer nadar ou você quer tocar? O cara falou, eu vou nadar, cara, porra, e saiu da aula. E o Kiko Loureiro saiu do Souza Lima justamente por isso, porque não tinha paciência como professor. Com o workshop é outra coisa. Nos videozinhos é todo bonzinho, todo menininho, todo bonitinho. Dando aula, não, tá? Então é bem por aí. Você tem que ter essa paciência que o Loureiro nunca teve, certo? Se você não tiver essa paciência, você está fudido. A segunda é o preço. Você precisa se valorizar, amigo. Se você não se valorizar, ninguém te valorizará. O mínimo que você deve cobrar numa aula de guitarra hoje, se você está começando, o mínimo é R$50 por hora.
Não dê mais de 2 horas por semana de aulas. Eu acho que 1 hora por semana de aula já é o suficiente, porque durante aquela hora você passa tudo aquilo que é necessário para o aluno poder evoluir e te encontrar no outro mês de uma maneira melhor. Então é o seguinte: qualidade musical, paciência, e o preço não pode ser baixo, senão você vai passar fome, certo? No mínimo R$50 por hora. O correto seria R$100 por hora. Mas você está começando por aí, certo? Aí o que você vai fazer para começar a dar essas aulas? O que você vai fazer para começar a viver de música? São duas opções. Primeiro, você é muito novo e você tem todos os horários do seu dia para fazer isso. Ótimo. Se você já trabalha em alguma outra coisa, fala, eu quero ser professor de música, como foi o meu caso, eu limpava restaurante e também trabalhava com venda de instrumentos. Então eu queria queria ser professor de música. Você reserva um dia da sua semana para começar, certo? Aí você reserva um dia da sua, por exemplo, o sábado. Joia? Aí você vai seguir essa seguinte estratégia aqui que eu vou te passar. Você vai ver que dá muito mais certo do que todas as videoaulas que o Kiko Loureiro te falou. Como que você vai conseguir endorsement? Endorsement na crise brasileira hoje em dia, pô? O cara te dá uma cordinha no máximo. Porque os caras não são Kikos Loureiros, certo? Você tem toda a qualidade musical, eu admiro toda a sua qualidade musical, mas teve um lance muito forte na tua vida, cara, que além da sua qualidade, da sua batalha, e não estou desmerecendo isso, você teve tudo isso, mas também foram diversos caminhos de sorte, né? Foi primeiro o Dominó, depois foi o Angra, que estourou lá fora, e depois veio estourar aqui no Brasil, agora o Megadeth. Então, assim, não desmerecendo seu trabalho de jeito nenhum, tá? Mas nós não somos Kiko Loureiros, nós não somos Kikos Loureiros, entendeu? Uma outra banda que nem o Angra, que faça o sucesso que o Angra tem, não tem aqui no Brasil. Bom, vamos voltar aqui. Quais são as estratégias que você vai adotar? Quais são as estratégias que você vai adotar para viver de música? Primeiro você vai fazer o seguinte: reserve esse dia, tá, da sua semana, e aí você vai encher de alunos. 8 alunos para começar. Como você vai fazer isso?